Meu assunto de hoje vai ser a Petrobras e a tentativa do governo de barrar a CPI para investigar a estatal. Não é de hoje que governantes apelam para a retórica nacionalista de o petróleo é nosso e coisas desse tipo para inviabilizar qualquer tipo de investigação em cima da estatal, que qualquer um sabe que é repleta de corrupção. Bom, o apelo de o setor estratégico, de coisas desse tipo, cansam, e é até um desabafo aqui que eu queria colocar para fora, de como pode, em pleno século XXI, existirem tantos inocentes úteis, para não usar o termo correto, idiotas úteis, capazes de acreditar nesse tipo de discurso. O petróleo é nosso, o orgulho nacional e coisas desse tipo. Bom, em primeiro lugar, o fato de um setor ser estratégico nada tem a ver com a gestão dever ser do governo. Nada é mais estratégico do setor de alimento, por exemplo. E creio que ninguém acredita que o governo precisa produzir alimentos para termos alimentos de fato. Pelo contrário, governos ditatoriais comunistas, como o chinês e o da União Soviética, quando foram monopolizar o setor de alimentos, o que acarretou foi uma fome que matou milhões de pessoas. Então, em primeiro lugar, o fato do setor ser estratégico nada tem a ver com o controle das empresas que exploram esse setor ficar na mão do governo. Eu creio que ninguém diria que o setor é mais estratégico do que para os Estados Unidos, que dependem de petróleo e são importadores líquidos, sem falar o maior PIB do mundo. E não obstante, nos Estados Unidos, onde começou o setor de petróleo com a Drake extraindo petróleo na Pensilvânia ainda no século XIX, existe um setor dinâmico de empresas privadas, mais de 30 empresas privadas competindo, e por isso talvez seja tão eficiente. Em comparação com o modelo americano, nós temos do outro lado, por exemplo, o modelo da Venezuela, que a PDVSA é um braço político do populista Chávez, usado aí para exploração, para todas as decisões políticas dele e não econômicas. E por acaso o Brasil tem um petróleo caríssimo, uma gasolina cara e de má qualidade em relação aos Estados Unidos. Os principais países importadores de petróleo no mundo, por exemplo, podemos pensar em Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Coreia do Sul, são países ricos, por exemplo. Enquanto que principais países exportadores, podemos pensar Arábia Saudita, Venezuela, Irã, e ninguém diria que são países decentes. Então, além do setor estratégico não ser realmente uma coisa que tem a ver com gestão estatal, é preciso lembrar que mesmo o setor sendo estratégico, importadores de petróleo, do ouro negro aí, vivem muito bem, obrigado, são países ricos, desenvolvidos, enquanto que países exportadores de petróleo são muitas vezes países miseráveis, autoritários, que caíram aí no que dizem maldição do ouro negro, né? Quer dizer, quando vem um recurso natural abundante e rico assim, num país que não tem cultura, num país que não tem educação, não tem liberdade econômica e instituições sólidas, democráticas, você leva ao populismo autoritário. Então vamos deixar de lado esse discurso, e o que me choca em pleno século XXI é ter gente que acredita nisso. E aí cai no conto da carochinha, né, no discurso ridículo do governo Lula, de que essa CPI que quer investigar a Petrobras é antipatriota. Ora, bolas, claro que não é. A Petrobras é uma empresa de capital misto, o controle é do governo, portanto ela é uma estatal, só que ela tem acionistas minoritários e ela deve buscar o lucro, ela deve buscar a maximização de sua rentabilidade. Isso quer dizer que ela tem que responder a esses milhares de acionistas minoritários brasileiros e estrangeiros. E quando você blinda a empresa contra qualquer tipo de investigação, com esse discurso ridículo nacionalista, você no fundo está protegendo uma patota que tomou conta da empresa. E aí sim vem o caso do petróleo é nosso. Na verdade, o petróleo é deles. O petróleo é essa turma que tomou conta da Petrobras, que podemos aqui enumerar uma lista grande, né, de cadeia da felicidade que explora a empresa para benefício próprio. Temos sindicatos corruptos, temos empresários corruptos, temos políticos que usam a empresa como cabide de emprego, temos própria diretoria e empregados que são apontados sem concurso na empresa, nós temos ONGs comunistas que se beneficiam de verbas da empresa, nós temos artistas engajados que usam verbas da Petrobras para eventos culturais que no fundo apenas ficam defendendo aí o comunismo e o próprio governo, e por aí vai. Então existe toda uma cadeia de felicidade que se locupleta, que rouba, que tomou conta da Petrobras
e usa esse discurso ridículo de o petróleo é nosso, da empresa ser um orgulho nacional, para manter a empresa, então, protegida, blindada contra qualquer tipo de crítica, de investigação e tudo mais. Qualquer um sabe que a corrupção rola solto na Petrobras, é tudo super faturado, tem desvio de verba, então é um absurdo essa empresa, em primeiro lugar, ainda ser estatal. Segundo lugar, usarem esse discurso ridículo, nacionalista, para proteger a empresa de investigação. A Petrobras deveria ser privatizada, vendida, porque não faz nenhum sentido manter uma empresa de petróleo nas mãos do governo. O governo não deve ser gestor de empresas, de bancos, de nada disso. Então, vamos parar com esse discurso ridículo, porque isso é uma coisa realmente que choca em pleno século XXI. Isso foi usado no México para criar a Pemex e manter o PRI no poder por 70 anos. Era o braço econômico do PRI na economia, era a Pemex. Isso é usado pelo populista, semiditador Hugo Chávez na Venezuela hoje, e o Brasil vai querendo seguir na mesma linha com a Petrobras, que já virou aí um Estado dentro do Estado, de tão grande que ela é, e coisas do tipo. Só um parênteses, não vem ao caso aqui, mas para as pessoas que alegam a tão falar da eficiência da Petrobras, isso também é outro mito. Primeiro, o fato da Petrobras ser eficiente em águas profundas, é preciso lembrar o custo de oportunidade, é uma expressãozinha que esquerdista nunca lembra de levar em conta, né? A Petrobras ficou aí por décadas e mais décadas como uma estatal monopolista, garantido pelo governo esse monopólio. Então, é preciso levar em conta para atingir esse grau de eficiência em águas profundas e agora quase autossuficiência em exploração de petróleo, é preciso questionar o custo de oportunidade disso, quer dizer, como estaria o setor se tivesse havido concorrência entre empresas privadas desde sempre. Isso é preciso levar em conta. A Petrobras, ela não é eficiente, ao contrário, ela precisou de décadas e décadas de garantia do governo para viver numa questão de monopólio, para poder chegar nesse grau de eficiência técnica, sem levar em conta custo de oportunidade, sem levar em conta retorno financeiro desses investimentos todos feitos. Então é preciso levar isso em conta também quando mesmo tentam enaltecer aí a eficiência da Petrobras. Não há nenhum motivo para manter essa empresa como uma estatal e muito menos para mantê-la blindada de investigação, porque nós sabemos que há muita corrupção lá e nós sabemos que há um interesse de mantê-la blindada porque o petróleo não é nosso de brasileiros, o petróleo é deles. Se o petróleo é nosso, se a Petrobras é nossa, de fato, eu quero a minha parte. Onde está a minha parte para eu decidir fazer o que eu quiser então com essa parte? Se eu não posso decidir é porque não é minha, de fato. Então vamos parar com esse papo ridículo. A Petrobras é deles e está mais do que na hora de acabar com essa farra.